Então, sejam bem-vindos à última aula de projetos elétricos industriais. Sei, desculpa, gente, que hoje garganta, quando chega assim à noite, já está empinando a carroça. Então, sejam bem-vindos aí, né? Vocês já estão no módulo, no finalzinho do módulo específico 2. E aí, como anteriormente, né, nas aulas anteriores a gente viu, né? Vocês já estão já na reta final, né? Inclusive, muitos de vocês já até enviaram, né, as três SAPs, né? Gente, já tirei dúvida, né, sobre as três. E hoje seria uma aula assim de fechamento, né, ou de tirar dúvidas aí que, né, pertinente, né, relevantes aí. Então, antes de eu fazer esse overview final aí, eu vou passar a dica de hoje, tá? Do Senai Play aí, sobre a importância aí de frisar a segurança do trabalho. Eu, particularmente, né, minha formação, como eu já comentei para vocês, né, de engenharia elétrica, engenharia de segurança do trabalho. Então, eu depois, né, que eu entrei nesse escritório, que eu estagiei, depois eu vim a ser contratado, né, o pessoal falou, ó, nós somos acostumados aqui a quem quiser ser contratado, né, no final do período aí do estágio, fazer, né, engenharia de segurança do trabalho. Eu já conheci, assim, vagamente, infelizmente, na faculdade, assim, a experiência não foi muito boa, ela foi mais vaga, e o professor, né, era perito, e daí ele, né, naturalmente, o professor, ele faz com que a gente busque mais as coisas, mas a gente não tinha, assim, tanta facilidade, eu não conhecia. Aí depois a minha sorte, né, que posteriormente a essa disciplina eu entrei para estagiar no escritório e daí eu comecei a entender mais esse universo da segurança do trabalho, né? Então é fundamental, gente. Se você quiser manter uma equipe bem alinhada, uma equipe, né, que inicia o trabalho, faz ele num tempo ok, vamos dizer assim, mas principalmente finaliza ele em conformidade com as normas, né? Não só em conformidade com as normas aí, né? As NBRs relacionadas à eletricidade, mas, né, relacionada à segurança do trabalho. Porque para pensar, se você não tiver um ambiente de trabalho seguro, vai haver o quê? Incidente. Esse incidente ele pode o quê? Ele pode evoluir, né, para um acidente, né? Esse quase acidente ou incidente, ele pode evoluir para um acidente. E daí é afastamento, ou seja, atrasa o seu trabalho. Então, às vezes, é melhor você investir, né? Várias empresas aí, né? Eu não sei, alguns de vocês eu já até conversei, já trabalham no mercado, ou seja, existem empresas aí que todo santo dia você faz o DDS, né, o Diálogo Diário de Segurança. Tem ambientes em que é, o ambiente ele é periculoso, né, ele é insalubre, então você tem que ter uma certa atenção, igual ali na Ambev, por exemplo, né, para você andar pelos pátios lá, você tem que prestar atenção, que tem manobra de caminhão, manobra de empilhadeira, tem caminhão chegando, caminhão saindo, carregamento, tem a linha de produção, a linha de envase. Então, você tem que, a todo momento, prestar atenção para não ocorrer um incidente. Por exemplo, você vai fazer um trabalho de manutenção no telhado, lá o telhado ele tem é, anteparos que você coloca, né, o talabarte, né, talabarte tipo Y, carretilha, né, trava-queda, você instala esse dispositivo de segurança para você poder fazer um trabalho seguro, né, e finalizar o dia sem qualquer incidente e você poder cumprir as metas, né? Então, é nesse sentido
Eu vou mostrar um aqui, eu não me recordo, eu acredito que eu não mostrei ainda para vocês, falando, né, sobre segurança do trabalho e falando principalmente, né, na área da elétrica. A gente tem, vocês estão finalizando agora a matéria que é de projetos industriais, vocês já perpassaram manutenção predial industrial, né? Instalar, instalação predial e industrial também, né? Conhecer os equipamentos, como que você monta e desmonta essas instalações. Agora o projeto, como que você planeja, né? Então hoje eu vou aproveitar depois desse momento aí de, né, esse momento aí de incentivo, né, da iniciativa do Senai Play. Eu vou falar um pouco, né, um pouco mais aí sobre dimensionamento, né? E se caso alguém aí, né, hoje ainda entrar na live, pode tirar a dúvida. Se bem que eu acredito que muitos não vão entrar, assim, para tirar a dúvida, né, só para assistir, porque a maioria, né, das dúvidas aí que alguns tinham, né, eu já sanei em aulas anteriores e até via o chat que a gente tem na plataforma aí do Ava. Então, vou passar aqui para vocês. Eu só compartilhar a tela aqui. E aí, daqui a pouco, a gente. Vou passar rapidamente sobre o cálculo de carga, né? A gente vai passar sobre os pontos de projeto, o quadro de carga, e daí a gente vai fazer uma reflexão sobre isso, e sobre, né, o que que é a arte de projetar, né? A gente pensar, né, antes de fazer, ou seja, como que é esse pensamento? É no dimensionamento, né, utilizando a lei das potências elétricas, para a gente poder dimensionar as proteções, dimensionar os condutores, né? Hoje em dia a gente dimensiona eles não mais utilizando a 5410, a NBR, mas utilizando o prontuário do fabricante. Tá bom? Então, deixa eu fazer aqui o compartilhamento. Deixa eu colocar o áudio aqui, né? Porque senão não sai. Ok, pessoal. Então, deixa eu. No mercado, não vale só evitar acidentes, mas também prevenir as patologias do trabalho, como lesões ocasionadas por um esforço repetitivo, que podem acontecer num funcionário que não se alongou da maneira correta no começo do dia ou que não esteja sentado da maneira adequada. Cada profissão tem o seu risco e demanda precauções diferentes. Mas existe um profissional responsável por analisar todos os tipos de riscos e precauções dentro de uma empresa. Você pode até se incomodar com alguém pegando no seu pé, mas o técnico em segurança do trabalho está aí para isso. É ele que vai garantir com que todas as normas de segurança sejam cumpridas. Esses técnicos têm muito espaço no mercado. A legislação exige a atuação de técnicos em segurança do trabalho nas empresas, dependendo de fatores como o número de funcionários e o grau de risco das atividades. O mercado valoriza muito os profissionais de segurança no trabalho. Está vendo, né? Segurança do trabalho é quase tão importante quanto você ter, né, a proficiência naquele trabalho, né? No caso aí está mostrando uma equipe de distribuição, né? Mas podia ser bem uma equipe, né? Um eletricista predial, um eletricista industrial, né? Realizando essa tarefa no chão de fábrica. Existem riscos que são inerentes, no caso aí que eles fazem trabalho a céu aberto, né? Tem as intempéries, né? Né? O sol, por exemplo, tem a chuva.
você pode ser atropelado, né? Já que é né, como se diz, o escritório deles é aí na rua, né? Já, né, é um trabalho interno, né? Como o eletricista predial, por exemplo, né? Um eletrotécnico fazendo a manutenção num chão de fábrica, né? Basicamente o perigo, né? São as máquinas, o maquinário ali que está em volta ali. Então, você tem risco, eles são inerentes a cada área, né? E você tem que ter, é tão importante, é igual ele está falando, é tão importante você saber o que que você deve fazer, mas além de você saber, né, quais que são suas atividades, o que que você pode, né, o potencial que você pode ter perante as suas atividades, né, é quase tão importante a segurança do trabalho, né? Você assegurar que você está fazendo, né, corretamente, num método seguro, né? Então a gente tem que pensar nisso sempre, né? Sempre. Ou será que eu estou fazendo correto? Será que esse trabalho aqui eu preciso utilizar um equipamento de proteção individual, igual eles estão utilizando aqui? Eu preciso utilizar equipamentos de proteção coletiva, né? A sinalização esse aqui, ó, o uniforme aqui, ele é um equipamento de proteção coletiva, porque ele destaca, né? Tem uma roupa chamativa, tem uma roupa que destaca perante, né, a paisagem aí, no caso, né? Então, você precisa, a todo tempo, né, mostrar que você está ali fazendo trabalho, né? Você liga lá para o COD, por exemplo, né? Já é diferente de um chão de fábrica em que você coloca uma tag lá em frente ao quadro falando, ó, eu sou o fulano de tal, igual lá na Ambev, né? Tem lá, eu sou o fulano de tal, sou eletricista industrial, e você coloca essa tag lá, né, avisando, né, que você está dando manutenção naquele circuito, e mesmo assim, você avisando, né, você ainda faz o travamento daquele circuito, né? Ou seja, a pessoa lê, né? Eu já tive problemas assim com alguns funcionários, né, que infelizmente, né, por exemplo, essa área da elétrica e principalmente o eletricista, antigamente, gente, só para vocês terem uma ideia, não existia treinamento, né? Eu chegava, ó, fulano de tal, esse é o poste, esse é o fulano de tal. Era mais ou menos assim. E o eletricista industrial também era do mesmo jeito, eletricista predial, né? Teve até um aluno meu lá do curso de capacitação, né? Que ele falou, né? Que ele perguntou o que que era esse para o empregador dele, o que que esse tal de eletricista faz? Ele aí instala tomada, né? Ele torce uns fios, ele até brincou lá, ele torce fio. Aí sabe o que que ele fez? Ele não pediu, na época não existia essa exigência, né, por um certificado que aqui no Senai chama de qualificação, né? No jargão do CREA é capacitação, né? Não existia esse certificado, né? Só depois que os engenheiros eletricistas, eles têm a atribuição de poder não só dar o treinamento, mas de poder assinar, fazer uma anotação de responsabilidade técnica com o intuito de educação, né? Falando, atestando que deu treinamento para fulano, ciclano e beltrano e que ele está apto a executar as tarefas dele. Então, antigamente não tinha nada disso, aí só depois vieram essas exigências e, né, lógico, né, obviamente, né, com essas exigências melhorou demais. Ou seja, só para você ter uma ideia, não tinha um treinamento, né? Até esse aluno meu falou que ele falou, o empregador dele disse, não, ó, sabe o fulano de tal ali? Ele é o eletricista daqui e ele já está quase se aposentando. Então, por isso que eu estou te contratando. Então, cola nele, ele falou mais ou menos isso, né? A cola nele, acompanha ele, o que que ele faz, e aí ele vai te dando as dicas de como faz a manutenção. Pensa, energia é uma coisa séria, né? É perigosa, né? Do mesmo jeito, lembra quando você era menino pequeno lá em Barbacena, sua mãe falava, cuidado, menino, para você entrar aí num rio, né, ou numa piscina, né, água não tem cabelo, do mesmo jeito. Eletricidade não tem forma. Ah, professor, tem sim, eu vi um raio esses dias, né, caindo, eu já vi foto de raio. Ali é quando a eletricidade está em estado crítico. Tem cerca de, eu vi num documentário uma vez,
um arco elétrico, eles têm cerca de 300 milhões de amperes de corrente elétrica, ou seja, suficiente não só para matar alguém, né? Não só eletrocutado, mas queimado. Então, gente, embora vocês estão fazendo um curso de eletrotécnico, ou se fosse aqui uma graduação de engenharia elétrica, ou se fosse um tecnólogo na área de elétrica, ou eletricista, não importa. Aprenda a fazer, né, o seu trabalho, a fazer as manutenções, a elaborar um projeto, mas sempre, quando você for fazer manutenção, quando você for fazer instalação, quando você for elaborar um projeto, sempre pense na segurança. A segurança anda junto com um profissional, né, com conhecimento profissional. Você, né, realizando um trabalho seguro, né, um ato seguro, você, né, não vai parar, não vai ter as paradas, né, e a empresa ela não vai perder dinheiro, né? Infelizmente a gente tem que falar isso, né? Porque se a empresa perde dinheiro, quem que vai perder dinheiro? Você também, porque se acontece muito acidente, né? Só para você ter uma ideia, dependendo da quantidade de acidente, tem empresas aí terceirizadas esse trabalho para Equatorial que perdem o serviço. Só para vocês terem uma ideia, quando você instala um aterramento temporário, você tem que colocar um cone, né? Às vezes ele não cabe em cima do trado, né? Você tem que colocar um cone em volta ali do trado, onde você põe o conector de aterramento temporário, para justamente para mostrar, né? Evidenciar que existe essa conexão à terra e que nenhuma pessoa não advertida pode chegar ali perto, não tem acesso, né? Ela não deve ter acesso. Então, uma medida de segurança, uma medida de sinalização. E se você não fazer isso na hora que você está executando o serviço, ou então você está lá no chão de fábrica, por exemplo, mas aí seria uma diretriz interna da empresa. Por exemplo, se a equipe de segurança do trabalho pega alguém dando a manutenção, não sinalizando, não travando, né, colocando os bloqueios lá no quadro, vão te chamar na regulagem. Aí você imagina a vergonha, o mico. Você vai parar o serviço, né? E não porque você foi ruim tecnicamente, mas você foi ruim o quê? Na parte de segurança do trabalho. Você não foi em conformidade com os ditames da segurança. Você não realizou um trabalho seguro, ou muito, eu utilizo bastante em treinamentos aí, né? Você não foi um profissional defensivo, você não foi um eletricista defensivo, ou um eletrotécnico, ou um engenheiro, pensa. Já dizia o tio Ben, né? Quanto maiores os poderes, ou seja, você, né, você como eletrotécnico, é lógico que você vai ter eletricista abaixo de vocês. Imagine você como um engenheiro eletricista, ou um coordenador lá da área, um chefe de equipe. Imagina, né? Ah, não, ó, estão chamando a atenção do fulano de tal. Não, não porque tecnicamente ele é bom, mas porque ele não teve um comportamento seguro. Imagina. Olha a problemática. Vamos lá, vamos continuar aqui, pessoal. O salário desses técnicos começa em R$ 2.600 e pode chegar a R$ 6.200. Hoje, as empresas precisam cuidar. Pessoal, vocês viram aí, né? O valor, ele assim, varia mesmo, né? Principalmente muitas vagas, e não só de eletrotécnico, né? Mas técnico de segurança do trabalho, até de engenharia mesmo, né? Por exemplo, eu já vi vagas aí em que Goiás, sei lá, pagava a metade do que pagava em São Paulo, por exemplo, dependendo lá da área, né? Pagava a metade, né? Ou, às vezes 25%, né, do que pagava lá fora. Então, pra vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o eletricista fora aqui do Brasil, né, por exemplo, ali nos Estados Unidos, em que eu tenho um canal aí com um colega,
Ele executa algumas manutenções, né, na área civil, mas aí é lógico, né, ele tem que contratar eletricista, tem que contratar engenheiros, e lá o engenheiro ele faz o projeto, e o projeto ele não é igual o que eu mostro aqui para vocês, só tem um diagrama e olha lá. O eletricista lá tem que saber muita coisa, ele tem que se virar no desenho lá, não tem detalhes. A planta baixa ela é muito reduzida. Tem projeto lá que ele falou que eles só entregam o diagrama unifilar, que inclusive, segundo a NR10, é o mínimo, né? Um diagrama parecido com esse daqui, ó. Tem a entrada, a saída, só mostra as proteções e pronto. Não mostra nem como que, né, que tem que instalar. Ele disse que os projetos lá são bem mais resumidos do que os que tem aqui do Brasil. Então, imagina, o eletricista, né, ele tem que saber muito mais, o eletrotécnico também, o engenheiro tem que saber muito mais. Eles ganham muito bem, porém, né, ele disse que pagou lá para um engenheiro, se não me falha a memória, na época já tem um tempo já. Tava dando, se eu não me engano, era US$ 56 por hora. Olha só, olha o valor. E daí uma empresa que eu dei treinamento, ah, ela mexe com gases e óleos. Eu esqueci o nome aí da empresa. Um, um eletrotécnico que foi daqui para ficar um tempo lá trabalhando, ele estava tirando na época R$ 18.000. Só para vocês terem uma ideia. Mas assim, e ele disse, né, depois quando ele voltou, né, que aí eles fizeram o treinamento, né, voltaram, cumpriram lá a obra. Ele falou que ele teve que estudar dia e noite lá, porque muitos diagramas lá eram muito resumidos e ele não entendia, porque diz que os projetos que ele estava acostumado aqui, né, entregava tudinho, quadros de carga, tudo bonitinho. Lá não, só olhava no diagrama unifilar, era uma folha só, ficava lá atrás do quadro e você que se vire. Ele diz que a parte de comando lá, a parte de automação também, sabe, muito resumida, você tinha que realmente saber, né? Não era tão bem detalhado igual tem os projetos aqui, né? Estava ganhando muito mais do que ganha aqui, mas a responsabilidade era muito maior, né? Então, serviços lá, por exemplo, você ganha muito. Então, mas assim, sempre a gente tem que ter o pé na segurança. Independente se a gente está ganhando muito ou se está ganhando pouco. Porque você, como profissional, você tem que, né, como se diz, você tem que se autorregular. Não, estou recebendo pouco, então eu tenho que o quê? Tenho que melhorar, eu tenho que fazer um curso, uma especialização, né? Eu tenho que estudar mais, melhorar o acabamento do meu trabalho, né? Às vezes o seu trabalho tá bom, são as suas atitudes, né? O seu de segurança que estão ruim. Por isso que às vezes você não é chamado, porque às vezes você está pecando não na parte técnica, mas sim na parte de segurança. E quem dirá os que pecam na parte técnica e na parte de segurança também. Já pensou? Então é variável, viu? Esses valores que estão sendo ditos aí, né, embora auditados, eles variam bastante. Vocês viram, né? Só um minuto, pessoal. Dar para que seus funcionários cheguem em casa sãos e salvos. O conceito de segurança no trabalho tem raízes na Grécia Antiga. Hipócrates, o pai da medicina, foi o primeiro a identificar silicose, uma doença comum entre os trabalhadores de mina de carvão. Séculos depois, os operários de minas da Roma do século I passaram a usar máscaras para se proteger da poeira. Mas esses cuidados só voltaram a evoluir 15 séculos depois, no período do Renascimento. Nessa época, trabalhadores começaram a se organizar em associações, exigindo medidas de proteção, higiene e ventilação. E também fazendo levantamentos de doenças ocupacionais, causadas pelas tarefas no trabalho. Com a Revolução Industrial no século XVIII, o volume de produção aumentou muito, multiplicando também os problemas causados pelo trabalho.
Foi na Inglaterra, o berço dessa revolução, que as primeiras legislações de proteção ao trabalhador foram criadas, com medidas preventivas e limites de carga horária. No Brasil, a primeira lei sobre acidentes de trabalho foi criada em 1919, durante o governo Delfim Moreira. Dali em diante, novas leis surgiram e com a consolidação das leis de trabalho, ou CLT, essas normas evoluíram no país. Em 1978, as normas regulamentadoras foram criadas, um grande marco na área de segurança e medicina do trabalho. Em 1986, a profissão de técnico em segurança do trabalho foi regulamentada. A função do técnico de segurança ela é fundamental, eu diria cada vez mais necessária. É um profissional que ele soma muito, ele auxilia muito na gerência da atividade. Pela cobrança que se faz ou ajuda a fazer, essa função que ele exerce de acompanhar em campo e orientar e discutir eventuais ocorrências no sistema é fundamental para auxiliar qualquer gerente na sua atividade. A gente sabe que um eventual acidente ele causa um transtorno imenso para todos, né? Você acaba investindo num profissional que vai trazer só benefício. Fazer manutenção em postes elétricos não é tarefa para qualquer um. E nem mesmo os profissionais mais experientes dispensam as orientações de um técnico em segurança no trabalho. Afinal de contas, existem riscos de queda e de choque. A Celesc é uma empresa geradora e distribuidora de energia aqui de Santa Catarina. Eu fui lá bater um papo com os responsáveis pela segurança dos funcionários. Sandro, aqui é onde tudo começa? Aqui é onde tudo começa, no local de trabalho. Legal, me explica um pouquinho então aí sobre o seu trabalho. O trabalho de um técnico em segurança aqui nessa empresa e em várias outras. O técnico de segurança, como em outras áreas, não só na área de atividade elétrica como a nossa, ele atua como prevenção, na área preventiva, prevenindo os riscos e fazendo análise desses riscos. Então, é exatamente o que a gente faz. A gente vai a campo, analisa quais são os riscos possíveis e atua sobre esses riscos. Agora, você também identifica, então, novas possibilidades de problema, no caso, é isso? Exatamente. Mediante alguns acontecimentos, inclusive, você acaba se prevenindo com esses acontecimentos e é o que já é previsto na legislação. E a partir do momento que você cai para a rua ali, vai a campo, você tem uma grande responsabilidade, porque toda essa equipe, ela não depende de você, mas a segurança dela está nas suas mãos, né? Com certeza. A avaliação dos riscos que elas vão ter durante a atividade dela está comigo. É aqui então, Sandro? Bom, esse é o local do desligamento. Certo. Então, a gente faz agora uma avaliação, a gente conversa com a equipe que vai fazer o desligamento, ver se tudo está ok, eles fazem o desligamento, estando tudo ok, e o pessoal dá andamento lá mais para frente. Beleza. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Prazer, obrigado. Então a gente vai desligar isso aqui, correto? Eu queria saber, vocês trouxeram equipamento para trabalhar em altura, para elevação do guindaste? Sim, tá tudo. Eu só vou pedir o seguinte para vocês, não esquece cinto da trava-quedas e o equipamento para trabalhar no guindaste, tá bom? Quando você desliga, você precisa se certificar de que realmente está desenergizado. Então, ele está usando um detector de tensão. Um apito quer dizer que está ligado, é isso? Quer dizer que está ligado, está passando energia. A parte nossa agora, a gente vai emitir um documento chamado DTD, que certifica que está desligado. A gente entrega para a empreiteira que vai executar o trabalho mais à frente. Perfeito. E eles estão certificados de que a área está desligada. Eu já tenho o prévio conhecimento do local onde vai ser feito a atividade. Porém, eu não tenho conhecimento do terreno. Então a gente vai ver o que vai ser, conversar com a equipe e saber o que vai ser feito para saber qual é o risco. Legal. Bom dia, pessoal. Bom. Então, o que vai ser feito nessa área agora? Feito um deslocamento de rede. Passa muito carro aqui. Mas Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai sinalizar a área, vai colocar cones para demarcar e a gente se certificar de que se caso passe algum veículo aqui, a gente não tenha contato, não haja essa separação entre a nossa atividade e os veículos que passam aqui. Esse local
vai ser um deslocamento de rede. Então hoje a rede está passando em um terreno particular. Perfeito, que é esse aqui. Exatamente. Agora eles vão deslocar essa rede para um terreno público, para uma área pública, aliás, por conta de manutenção. Hoje você não pode adentrar num local privado sem autorização, então isso gera um trabalho e um transtorno, né? Então, para que fique mais simples, as próximas manutenções vai ser deslocado para uma área pública. Só para ficar claro, pessoal, estão fazendo uma transferência de rede de distribuição, mas poderia até estar passando por um terreno, né, um terreno de terceiro, desde que ele tenha um documento que tenha autorização, né, a concessionária local tem autorização para adentrar, né, essa autorização ela pode ser pedida quando da manutenção ou antecipadamente também. Tem essa prerrogativa aí. E essa questão da segurança, como era antes, como é hoje em dia e aonde a gente vai chegar? A gente pode analisar no prisma de década. Então, há uma década atrás, você não tinha, para trabalho em altura, o cinto, tipo paraquedista, era apenas um cinto abdominal. Então, o risco era muito maior. Perfeito, era muito mais simples, né, e rústico. Literalmente era um cinto mesmo, né? Não, ele só abarcava aqui o abdômen aqui, né? A parte abdominal, né? Por isso do nome, né? Aí depois, né? O tipo paraquedista, que ele tem um suspensório que ele tem também na perna também, né? De fixação, ou seja, de um ponto de fixação agora tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos de fixação. Eu tô falando isso no corpo. Que aí quando dá a queda, ajuda ele a distribuir o peso, né? Que antes o impacto, ele ia só na parte do abdômen aqui, inclusive aconteciam acidentes em função do uso, né? E aí começaram a ver que a eficiência dele no formato abdominal não era tão grande quanto se achava, né? Exatamente. Então, hoje a gente usa essa roupa anti-chamas para te prevenir contra o calor, no caso de um arco voltaico. Antigamente não existia. Então, hoje há uma prevenção muito maior. Os equipamentos estão muito mais evoluídos e a tendência é ficar cada vez mais. Então, a tendência é que o serviço fique cada vez melhor, mais rápido e que haja cada vez menos acidentes, é isso? Com certeza. Então, o técnico de segurança vem justamente para deixar mais seguro e não ter problema nenhum com o andamento do trabalho. Não vai atrapalhar de nenhuma forma, é só agregar segurança ao trabalho. Os técnicos em segurança no trabalho são profissionais que realmente fazem a diferença. Se você também gosta de segurança, saúde, legislação e está procurando uma área promissora, essa pode ser a sua chance. Pois é, gente, é isso. Agora vamos, como eu vi que o pessoal ainda não entrou ainda. E agora, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Estou vendo que alguns de vocês ainda não entraram. Só um minuto aqui. Só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu só fazer o... Só preparar aqui para vocês enxergarem o projeto e a gente, como não tem perguntas, né? Como eu já respondi todas as perguntas que foram feitas via AVA, né? E via as aulas anteriores, vou fazer um retrospecto do que é um projeto elétrico, no caso mais específico nosso, né? O projeto elétrico industrial. Tá quase errando aqui, ó. Beleza, pessoal. Deixa eu só encontrar aqui o... Deixa eu encontrar aqui o... Já até deixei aberto aqui.
Está mais difícil a gente manipular aqui, que só tô com uma tela aqui. Vou ver aqui se eu consigo. Eu acho melhor compartilhar a tela toda aqui. Tem um problema aqui, um bug aqui no software. Compartilhar a tela total. Acho que assim vai ficar melhor. Então, gente, o projeto elétrico em si, né? Vamos fazer um resumo aqui. Já falei, né, de todas as 3 situações aqui, né, de aprendizagem. Só relembrando aqui, ó. Muitos já enviaram, né? A primeira aqui, né, é você fazer, né, a planta, essa atividade aqui, ó, o SAP1, né, é mostrar memorial descritivo, né, da planta da sua residência, e por exemplo, esse daqui é o cronograma financeiro, aquele cronograma físico financeiro. Esse aqui da atividade 5, né, que se vocês lembram bem, seria o cálculo, né, a gente fazendo um retrospecto aqui, ó. O que é um projeto, né? Um projeto, assim como eu falei na aula inicial, é o quê? É a representação gráfica. Projeto de quê? Projeto elétrico. Ah, ok. Então, a representação gráfica da locação. Por isso que no início, né, ainda hoje, né, eles dependem o quê? Da arquitetura do local. Isso aqui é o de um posto de combustíveis, né? Então, ele tem a parte aqui, né, que é a mecânica, a parte de troca de óleo, tem uma loja de conveniência, tem um escritório do posto que fica logo acima, ó, por isso que tem, ó, do pavimento superior aqui, ó, tem essa sala aqui, ó, sobe a escada, né? Aí tem, esse aqui é o escritório do posto de combustível. O pavimento inferior, ó, tem um acesso que sai direto na loja de conveniência, né? E aqui o posto de combustível, o posto não, a parte de manutenção de troca de óleo. Aqui tem a ilha, né, onde que ficam as bombas de combustível. Aqui é a entrada elétrica. Então, depois que você dimensiona tudo, né, você vai o quê? Você vai ter que dimensionar em conformidade, né? Lembra lá que eu falei que a NTC 05, né? Se você tem, eu até deixei aberto aqui, ó. Antigamente, o pessoal vinha aqui, ó, na NBR 5410. Não é nem essa daqui que está aberta aqui. Eles iam na NBR 5410. Só que aí depois, né, com o avanço, os princípios da 5410, o eletricista, o eletrotécnico, o engenheiro, ele ainda utiliza. Porém, muitos desses cálculos, eles foram o quê? Eles foram melhorados. Por exemplo, o cobre, né, lá daquela época, né, em que foi aprovada a NBR 5410, a dopagem do cobre do material, né, a pureza dele era muito menor do que é hoje, né? Então, esse aqui, ó, por exemplo, esse é o prontuário da Prismo, né? Então, cada fabricante, ele observa a NBR 5410, pega suas regras e transporta para o seu prontuário técnico.
Então, se eu estou utilizando um cabo da Prisma, eu uso esse prontuário técnico, que ele está em conformidade com a NBR 5410. O Corfil, do mesmo jeito, ele tem as características específicas do seu cabo, porém, né, ele também observa os ditames da 5410. E todo projeto, quando eu preciso, né, quando eu não preciso de um transformador, por exemplo, eu tenho o quê? Só a entrada de energia aqui, ó, vem direto da baixa tensão do poste aqui, ó, para a medição. Aqui, ó. Quando tem essa situação, ó, vem lá do ramal aéreo, ó, vem o ramal aéreo aqui, direto do poste de distribuição, né? Tem essa situação, a situação A. Então, a queda de tensão, ou seja, a diminuição de tensão, é permitida pela concessionária de energia em conformidade com a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, é de 5%. Lá, né, né, da medição até os circuitos terminais, seja de iluminação ou outros circuitos de força, né? Quando a gente fala de residencial, basicamente, assim, o equipamento que é mais crítico, que tem a potência maior, basicamente é o quê? É um chuveiro. Agora, quando a gente fala de industrial, os equipamentos que têm uma carga, uma potência maior, basicamente são máquinas elétricas em modo motor, ou seja, um motor elétrico. E daí, quando você faz o projeto aqui na mão, né, desenhando aqui, né, igual foi feito nesse programa aqui do AutoCAD, você, né, realiza todos os cálculos, só que observando, né, observando o prontuário técnico do cabeamento do fabricante que você está utilizando, observando as NBRs, no caso, a NBR 5410. Ah, eu preciso de um transformador para eu colocar nessa unidade consumidora que eu estou numa categoria acima do T4, lá do T5, né? Ah, então eu vou precisar de um transformador de 75, um de 112,5 kV. Ah, não, ou então é um transformador de 150, um de 225, até chegar um de 500, né? Um de 300 também, né? Até chegar um de 500. Então, dependendo desse tipo de transformador, além do projeto aqui, você tem que fazer uma liberação de carga. Aí é a situação B aqui, ó, ou B, né, ou barra C aqui, né? Quando você tem o quê? Um transformador exclusivo para essa unidade consumidora. Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou mostrando, não tem essa necessidade de um transformador. Aqui a gente está vendo a planta de situação, né? Que é um dos padrões, né? Igual o pessoal fala lá na computação, né? O design pattern. Quando a gente fala de designer lá fora, né? A tradução literal é desenho, mas aqui é projeto. E esse pattern é um padrão, mas não é um padrão que tem que fazer daquele jeito. É uma repetição. São coisas que são o quê? Que são únicas, que você tem que pôr num projeto. Que tipo de projeto é esse? Projeto elétrico. Você tem que pôr o quê? Uma medição de energia. Essa medição de energia tem uma entrada geral aqui, ó, tem uma proteção geral. Hoje em dia a gente coloca um DPS, que é o chamado de para-raio de baixa tensão. Antigamente, na entrada, o condutor de neutro, ele era separado do condutor. Vamos pegar aqui esse detalhe aqui. O de neutro era separado do condutor de terra. Hoje em dia, você utiliza um método, tem vários métodos aí. Tem o TNC, né, que é o terra, e o neutro comum, é o TNCS, desculpa. Ele é comum na medição. Aí nos quadros terminais, ou seja, nesses quadros aqui, ó, mais especificamente, depois da medição desse daqui da loja ou do posto, né, da oficina aqui do posto, é que você tem a separação do barramento de neutro e do barramento de terra. Nessa arquitetura, ou seja, nesse design pattern, nesse padrão comum de repetição de projeto elétrico, você tem o barramento de terra e neutro compartilhando, né, sendo compartilhados. E geralmente ele é compartilhado aqui, ó,
nesse BEP, barramento de equipotencialização. Estão vendo que o neutro está vindo lá da rede externa, ele vem direto aqui, ó. Ele passa aqui pelo BEP, ó. Ele é conectado ao barramento de equipotencialização e vai para os circuitos internos, seja ele de força, seja ele de iluminação, né? Já os circuitos, as fases, né? A fase A, que é essa aqui preta, né? A fase B é o cinza, a fase C, que é o vermelho aqui, ó, vem pelo borne superior do disjuntor geral aí de proteção. Do borne inferior, ele vai para a mufla. A mufla aqui, ó. A mufla de baixa tensão é essa caixa aqui. Do mesmo jeito, vai ser interligada, caso os outros consumidores sejam monofásico, bifásico ou trifásico, para cada medição, e dessa medição ele vai derivar para os circuitos internos do projeto aqui, ó. Projeto predial e projeto comercial e industrial são basicamente muito parecidos. A diferença são as cargas, né? Majoritariamente as cargas do industrial são cargas, né? São máquinas elétricas em modo motor. Já o do residencial, por exemplo, são equipamentos que a gente utiliza aí no dia a dia, né? Uma geladeira, uma TV, são eletrodomésticos, né? No máximo, quando você tem uma residência que você tem uma piscina, por exemplo, você tem um motor elétrico que é a bomba de recalque da piscina. Ou se você tem um portão eletrônico, é o motor, né? Você tem uma máquina lá do portão eletrônico. Então, são esses padrões, esse design pattern, né? Ou seja, essas repetições que sempre tem no projeto predial, sempre tem num projeto industrial. Já no comercial, ele tem né, como se diz, um pouco de um pouco de outro, né? Por exemplo, num comercial, as máquinas que a gente tem lá, é basicamente, por exemplo, câmara fria, a câmara fria lá das gôndolas, né, onde ficam principalmente a parte de frios, né, ou então das gôndolas onde produtos que não são perecíveis, né, que tem um tempo aí não precisam ser resfriados, né? Mas existe nesse tipo de circuito o quê? É iluminação, né? Porque são áreas grandes, né? Então você não tem, principalmente na parte do dia, a possibilidade de utilizar uma iluminação natural. Então você tem que utilizar a iluminação quando da parte do dia aí, por exemplo, né? Já numa residência, não. Na parte do dia, basicamente, iluminação a gente não liga. A não ser que o ambiente ali seja muito escuro. Mas liga ali só um pouco e depois desliga rapidamente. Só à noite, quando você está em casa, é que você precisa, né, da iluminação ali. Ou seja, o comportamento dos clientes, ou seja, das pessoas que utilizam esse tipo de circuito, eles são diferentes. Por isso que existe o conceito de fator de demanda. Existe um fator de demanda para áreas de grande, né, de grande fluxo de pessoas, né? Seja um escritório, né? Uma escola aí, por exemplo, né? Um escritório aí de projetos, uma escola em que você precisa de iluminação em cima ali, antigamente, quando não existia AutoCAD, por exemplo, o pessoal fazia tudo ali na prancheta, você precisava de uma iluminação ali direta em cima da prancheta para o projetista poder utilizar a régua paralela, utilizar as lapiseiras, as penas, né? Utilizar todo o maquinário. Hoje em dia, não, você tem um computador, o computador já tem o quê? A fonte de iluminação ali própria. Mas mesmo assim, essa fonte de iluminação própria em um ambiente escuro, ele pode causar o quê? Causar problemas aí de visão, né? Você pode como dizia nossa mãe, né? Apurar as vistas, né? Então você precisa de uma iluminação ali não muito direta, mas que, né, que ela coaduna com conforto visual. Né? Então aí existe, tem a NBR, se eu não me engano, é a 5413, que fala sobre isso, né? Fala sobre, né, os conceitos aí, né, os fatores na parte de luminotécnica, né?
Então, basicamente, um projeto, né, seja ele residencial, seja ele industrial, você tem as alocações dos pontos de iluminação, ponto de força, os pontos, os interruptores, onde ficam, né, principalmente os pontos de iluminação, né, os pontos de força de uso geral, aqui, igual tem nesse escritório aqui, ó. Esse daqui basicamente está no rodapé. Esse daqui está a meia altura, né? A altura mais ou menos ali do interruptor. Tem esse padrão aqui, uma boa prática de projeto é você ter aqui, ó, no ponto onde fica o ponto de força, por exemplo, o número do circuito. Essa é uma ótima prática de projeto. Você ter a potência alocada para aquele circuito. Travou. Não sei nem se está gravando. Pessoal, desculpa aí. Deu uma queda aqui, mas aparentemente continuou gravando. Se não, eu pego e vejo os trechos aqui que sobraram e refaço a gravação aqui, tá ok? Então aqui eu não sei para quando foi a interrupção. Deixa eu compartilhar novamente aqui a tela, né? Eu não sei se isso alterou a integridade aqui da gravação. Ó, tô compartilhando novamente, né? Então, voltando aqui, né, um projeto elétrico, seja ele predial, residencial, industrial, ele tem padrões, né? Então, aqui, ó, uma boa prática de projeto é o quê? Você tem a identificação no circuito lá, você vai ver lá no diagrama unifilar, né? A identificação do número do circuito, a potência alocada para aquele ponto de força, né? Igual eu estava comentando aí, antes de dar uma queda aí na chamada, né? Na cal aí, você tem um cálculo lá em projetos elétricos prediais, né? Você tem um cálculo que ele é baseado no cálculo de área, cálculo de perímetro, para você dimensionar uma carga. E aquele cálculo ele foi criado justamente quando você não tem uma referência clara do projeto. Como assim, professor? Explica aí. Quando eu falo você não tem uma referência clara, vamos supor que você está fazendo um projeto aí para kitnets, né? É lógico, né? Um kitnet, ele tem uma sala, tem um banheiro, né? Tem um lavatório, tem chuveiro, cozinha e etc. Porém, você não tem cargas específicas, referências específicas, porque o seu cliente, o seu inquilino, ele pode ter uma geladeira, sei lá, de 90 watts de potência, ou uma geladeira, sei lá, de, sei lá, 500 watts, né? Vai que é um freezer lá, geladeira e freezer. Então, você não tem muita noção, basicamente, das cargas que o seu cliente, né, vai colocar. Luminárias, você tem luminárias de alta eficiência, que são as de LED, né? Você tem as de baixa eficiência. E mesmo nessas luminárias, você tem vários tipos de potência. Hoje em dia, né, você tem as de 9 watts, você tem de 60 watts. Então, você tem uma gama aí de potências aí de luminária, potência de equipamentos. Você não sabe se o seu cliente, né, ele vai ter, é, sei lá, um secador de cabelo, um liquidificador, uma batedeira. Você não sabe se ele vai ter todos esses equipamentos e muito menos qual que é a potência dele. Por isso que nas NTDs, né, normas técnicas de distribuição, que são baseadas nas NBRs, né, específicas, a 5410 para baixa tensão, a 14039 para média tensão, né? Então você tem o quê? Tabelas que foram criadas, né? Eu creio né, que eles fizeram um estudo aí na época
de vários tipos de equipamento, por isso que você tem lá, né? Você tem exemplo de potência de TV, televisores, né? Ferro de passar, geladeira e por aí vai, né? Então você tem exemplo ali de médias, ou seja, você pega, por exemplo, geladeira, você pega umas 5 marcas e dessas 5 marcas eu tenho, sei lá, 5 potências, vamos dizer assim, né? Então, 5 tipos de potência diferente para cada tipo né, de marca ali de geladeira. Então, ele pega esses 5, por exemplo, e faz uma média aritmética ali, pega todas elas, soma, divide por 5 e coloca ela ali como exemplo. Mas a gente sabe que a tecnologia ela vai melhorando, vai mudando. As geladeiras de hoje em dia, elas consomem muito menos potência do que as geladeiras de antigamente. A tecnologia eco, que é aplicada nos ar-condicionados de hoje em dia, elas primeiro foram aplicadas em câmaras frias, nos refrigeradores industriais, depois foram aplicadas nos refrigeradores residenciais e, por sua vez, em sistemas aí de ar-condicionado. Ou seja, você tinha antigamente uma tabela, e a tabela de hoje, se ela for atualizada, as potências, né, ou essa média aritmética vai ser bem menor. Soma-se isso ao comportamento do cliente. O residencial, ele tem um comportamento, ele usa esporadicamente as cargas. Já um comercial industrial, ele utiliza enquanto, né, e ele utiliza todas as cargas no período comercial. Ou tem empresa igual a Ambev, por exemplo, ela tem turno, qualquer hora do dia que você for lá na fábrica, o pessoal está invasando bebidas aí, né, de cerveja, refrigerantes né, e outros tipos de bebida. Então, eles estão trabalhando 24 horas por dia, ou seja, o comportamento desse cliente ele é diferente. Por isso que existe o conceito de fator de demanda, né? Por isso que você acrescenta ao cálculo de potência esses fatores de demanda. Então, relacionado a isso, você vai fazer um cálculo, mas basicamente o cálculo, né, o simplão, né, é o quê? É a tensão, você pegar a tensão do equipamento, se ela é monofásica, se ela é bifásica ou se ela é trifásica, e você vê relacionada àquela tensão e à potência do seu equipamento, você consegue dimensionar a proteção, que no caso, né, quando é na parte de baixa tensão, né, média tensão tem, né, e a alta tensão também tem, mas a maior parte é na baixa tensão. São os disjuntores. Na parte de média tensão, uma chave fusível. Você também tem disjuntores de alta tensão, né, que eles são refrigerados a óleo, né? Assim como os transformadores também, né? Mas basicamente, assim, o que muda é o que a dimensão, é a quantidade de carga e o comportamento que esses clientes têm perante, né, a utilização desses equipamentos e o tempo de utilização, né? Por isso que existe o conceito de demanda, né? Geralmente a demanda, né, a potência aparente, ela é maior do que a potência que realiza trabalho, geralmente, né? Em alguns casos específicos, né, ela é menor, às vezes, quando você faz lá o cálculo de demanda lá. Então, basicamente, o que a gente viu nessa disciplina foi o quê? Você tem que pegar uma boa prática de projeto, né, seja ela de residencial até o industrial, né? Você tem que ter a numeração do circuito. Que tipo de circuito é esse? Ele é de força? Ele é de iluminação? Qual que é a ligação dele, né? Nesse caso, esse de iluminação, ela é monofásico, ou seja, existe a fase e o neutro. Quando é um circuito de força, né, basicamente, além do neutro, você utiliza o terra. Nesse tipo de ligação aqui, diferentemente da entrada geral aqui, ó, na entrada geral, o neutro e o terra estão sendo o quê? Compartilhados. É o TNCS, o terra neutro comum no barramento da entrada lá da chave geral. Já nos circuitos terminais, você vai ter um barramento de terra e um barramento de neutro separados, embora eles estejam o quê? Equipotencializados, eles estejam juntos aqui no mesmo barramento e ligado, né, a uma cordoária e a uma haste ou um conjunto de hastes de aterramento em conformidade com o dimensionamento, né,
No mínimo, você tem que ter o sistema de aterramento. Agora, se essa edificação, por exemplo, né, que eu me lembro aqui de cabeça, edificações aí que você tem a partir de, não, até 4 pavimentos, não há a necessidade de um projeto de SPDA, porque além o SPDA ele vai englobar o aterramento, ele engloba o quê? A captação da descarga atmosférica, né, que é ou é um terminal aéreo ou é um captor tipo Franklin, a descida e essa interligação por equipotencialização do conjunto, né, de aterramento, em que você capta o raio, você conduz ele pela descida, seja uma descida natural na própria rebar, né, na rebar da edificação. Quando esse tipo de projeto é aplicado, é porque o aterramento, né, todo o projeto de SPDA, ele foi o que idealizado na fase de projeto mesmo, né? Parece que eu estou falando bobeira aqui, né? Mas o projeto normal, lembra que eu falei, a maioria dos projetos, pelo menos a minha experiência profissional que eu fiz, são o quê? São aqueles projetos, lembra que eu até brinquei, né? O projeto de revés 3, né? O de trás para frente, são projetos, né, em que você executa primeiro, aí depois é que você faz a adequação, que é o como construído, né, o as-built do quê? As-built do elétrico. Infelizmente, muitas edificações aí, residência nem se fala, residência, né, a maioria das residências você pode contar no dedo, só de residências de alto padrão é que existe um projeto de um aterramento decente, né? Existe um projeto de SPDA, quando o pessoal realmente tem a necessidade, né? Tem de ter uma maior confiabilidade nos seus equipamentos caros aí. Né? Então, geralmente, os de alto padrão é que requerem, né? E que têm, vamos dizer assim, dinheiro, né, para fazer isso. Até pessoas em que têm unidades consumidoras que elas alugam, né, para outras pessoas, esses aí você pode esquecer. Geralmente, não, eu estou construindo aqui esse kitnet, ou esse prédiozinho aqui só para alugar. Então, a segurança, infelizmente, principalmente um SPDA ou até um aterramento decente, é a última coisa que eles pedem. E ainda mais quando não há a necessidade, né, dependendo da carga, né, quando não há necessidade de pedir para um eletrotécnico ou para um engenheiro eletricista um projeto, né, com uma anotação de responsabilidade técnica. Se não há necessidade, você pode ter certeza que eles nem fazem. Eu já participei de perícias, né, loteamentos aí, condomínio, até condomínio de alto padrão, aqueles condomínios horizontais, né, que tem as casas, né, pessoal reclamando em que o projeto elétrico ele foi feito, né, ele foi executado em má qualidade. Aí quando olhavam lá o projeto, também o projeto a qualidade era péssima. Por quê? Porque como o engenheiro civil ele pode a partir de uma certa carga ele pode assinar. Então quem era o signatário não era nem o eletrotécnico, muito menos o engenheiro eletricista. O signatário era o quê? O engenheiro civil. Eu já comecei por esse viés na hora que a gente foi fazer a perícia lá, né? Olhou lá, quem que é o RT? O RT é o engenheiro civil desse projeto elétrico. Daí a gente foi olhar lá na parte de chuveiro, que era a maior reclamação, né? Pensar alto padrão, né? Não era assim um condomínio, né? Era condomínio, é caro, bem caro mesmo. Uma região bem nobre aqui, né? Tinha de Goiânia e tinha de Aparecida também. Pensa, sabe qual que era o problema? Tomadas de 10 amperes para circuito de chuveiro, em que, né, muitos eletricistas sabem que não dá para você utilizar um ponto de força tipo 10 amperes, né, um barramento ali. O que adianta? Você coloca o cabeamento ok, mas o ponto de conexão ali é uma tomada de 10 amperes, que suporta 10 amperes e o chuveiro ele tem uma corrente muito maior. Então, né, você tem que chamar o profissional correto, embora, né, o engenheiro civil, provavelmente, né, quem pega os projetos, né, ou é um arquiteto,
ou é um engenheiro civil e depois ele faz a distribuição. Se ele pode assinar, ele assina, você pode ter certeza. Porque aí, né, a gente tem que ter dois pensamentos. A gente tem que ter o pensamento do projetista e tem que ter o pensamento do empresário, né? E geralmente o do empresário e do projetista, eles estão batendo cabeça um com o outro. Porque o empresário, ele quer economizar, né? Ele quer, desculpa a expressão, né? Ele quer fazer a economia na base da porcaria. E o projetista, ele quer fazer da melhor forma possível, né? Ele quer fazer, né? Não só tecnicamente, da maneira mais segura, né? Ele quer ter um comportamento seguro, no tocante a projeto, no tocante à instalação, né? Mas se ele não projetou, né? Se não houve projeto, se foi feito de qualquer jeito, é lógico que, né, o quesito segurança vai ser o primeiro que vai cair. Depois vai ser o quesito trabalho, né? Então, na hora que a gente fez a perícia lá, a gente olhou, falou, ó, primeiro, né, assim, não, vocês não estão fora da lei, mas quem assinou foi o engenheiro civil. E me desculpe, o engenheiro civil ele tem só um semestre de eletricidade básica, um semestre lá de instalações elétricas, e é muito ruinzinho mesmo, né? Só um semestre. O eletrotécnico, ele tem um curso inteiro. O engenheiro eletricista, ele tem um curso inteiro só falando, né, de eletricidade, falando de instalações elétricas, falando de cálculo de potência de residencial, a abordagem é um pouco diferente para comercial, quiçá de industriais. Imagina um projeto de sistema elétrico de potência, que é a matéria que vocês vão ter no próximo módulo, módulo específico 3, né? Então, você tem um curso inteiro só falando disso, de cálculo de potência, tensões, correntes, dimensionamento de cabos, barramentos, dispositivos de proteção, ou seja, o curso dele, né, o curso do eletrotécnico, do engenheiro eletricista é isso. É óbvio que ele vai fazer com a melhor confiabilidade, né, uma melhor técnica do que o engenheiro civil que tem 2 semestres aí e ainda assim é muito superficial. Ele não é em cima do ponto, não é em cima de circuitos elétricos, igual é um eletrotécnico, um tecnólogo na eletrotécnica ou um engenheiro eletricista. Então, esses design patterns, ou seja, essas repetições que sempre tem no projeto elétrico, a gente tem que colocar. Então, relembrando, a gente fazendo o overview final aqui, ó. O esquema, né, que são os cabeamentos, o geral aqui, ó. Se houver um circuito, vou pegar um que tem um circuito trifásico aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó, o compressor, que é uma máquina elétrica, lembra que eu falei, ó? Que é o motor. O nível de tensão, se ele é monofásico, 127 ou 220. Lembra que eu mostrei nesse quadro aqui, ó? Hoje em dia um Excel aí faz isso aqui brincando. Você não precisa fazer tudo, desenhar. Agora é feito antigamente, ó. Você separa a iluminação, separa as potências dos equipamentos. Lembra que eu falei que tem aquele cálculo geral baseado em área, em perímetro, que aí você dimensiona pontos de força e genérico. Nesse caso aqui, o cliente, eu já sabia que o cliente tinha luminárias de 26 watts, de 40, de 100, 250 e 400, refletores aí, né? Então, esse projeto ele vai sair mais em cima, mais alinhado com o cliente, porque não é um projeto genérico, não é baseado em tabelas genéricas, né, de média aritmética de potências de equipamentos genéricos ou de luminárias aí que você não sabe nem qual que vai ser. Esse daqui não, o cliente falou, ó, eu vou ter luminária de 26, de 40, de 100, vou ter nessas quantidades aqui, ó, pontos de força do mesmo jeito, ó, ele foi dimensionado em conformidade com as potências que o cliente dos equipamentos, a câmara fria ali, né, dos equipamentos, né, que o cliente tem, né, ou seja, em cima do pedido, não é uma coisa genérica, não é uma média, né, uma média ou aritmética ou ponderada ali, né,
né? Como se diz, não é como se diz, um achismo calculado, é uma coisa real, né? Em cima das potências e dos equipamentos que realmente o cliente vai utilizar ali naquela unidade consumidora aí. Que, ó, o motor, ó, nesse caso aqui ele ia usar, ó, 6 motores de 3/4 e um de 5 CV, que aí a gente vai lá na tabela, lembra que eu falei? Você vai lá ou na placa aqui do fabricante, aí vê a, a potência, né, o equivalente em watts do cavalo vapor. Se tivesse em HP seria um pouco diferente, ela dá uma diferençazinha, né? Embora seja a tradução direta lá do inglês, né? Elas têm um pouco de diferença aí nos valores quando você faz a conversão. Você pode ou olhar no próprio equipamento em si, ou então olhar nas tabelas que tem lá na norma técnica de distribuição da concessionária local a qual você está fazendo o projeto. Cada um aqui, ó, tem um fator de potência, né? Geralmente, circuitos de aquecimento, o fator de potência é 1, porque o problema maior em uma instalação elétrica é o quê? É uma sobrecarga, uma sobrecorrente. E o que que isso provoca? Provoca o quê? O efeito Joule, aquecimento. Já um equipamento dedicado a aquecimento, né? Um chuveiro, por exemplo, um grill, né? Um forno a arco elétrico, o problema da instalação elétrica, ela torna-se uma solução. Por isso que o fator de potência padrão é 1, ou seja, nesse caso, a potência aparente e a potência total, elas são iguais, porque toda a energia, no caso de circuitos para aquecimento, né, dedicados a aquecer, né, eles utilizam toda a potência para realizar trabalho. Por isso que, nesse caso, o fator de potência dá 1. Então, aqui você tem as potências equivalentes em watt, tá vendo? Ó? Que é em watt, preço de aquecimento, e aí em volt-ampere estão iguais aqui, nesse caso aqui, né? Porque ele utiliza né, toda a corrente elétrica, toda a tensão, ou seja, a conjunção da tensão da corrente elétrica e do fator de potência, todos, né, estão juntos ali para realizar um trabalho elétrico que ele vai se converter em trabalho térmico, que é o problema que a gente tem, um dos maiores problemas, se não o maior, em um circuito elétrico, que é o aquecimento dos barramentos. A gente tem aqui, ó, um quadro de equilíbrio de cargas. Quando eu entrei no mercado, ainda era estagiário, não falava muito em equilíbrio de carga. O pessoal ia simplesmente, né? Ah, não, eu vou colocar bonitinho aqui, ABC, 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 né? Fisicamente fica até bonito mesmo. Você faz lá no quadro, né? No quadro de terminal ou no de distribuição de carga lá, né? Você colocar ABC, ABC, fica até assim, visualmente fica bonito. Mas o que a gente tem que olhar, o que está além do visual, que é o quê? A carga que aquele equipamento consome, seja ela a carga útil, né, a potência útil, ou a potência aparente. A gente tem que ir além disso, porque fisicamente pode estar bonito, pode estar bem organizado, ABC, ABC, mas será que relacionado à potência que ele consome, será que está equilibrado? Vocês olharem aqui, ó, é lógico que o trifásico não tem jeito, né? Ele vai utilizar as 3 fases. Então, esses aqui, ó, não tem jeito, ó, esses 1.593, esses 3.933 watts aqui, realmente eles vão ser consumidos igualmente, né, por cada fase aqui, né? Porém, os monofásicos não, né? O monofásico dá para você fazer um gerenciamento. Antigamente era no método de tentativa e erro. Você ia colocando aqui e sempre verificando. Ó, eu vou ver se a potência, né, se a fase A ela está mais carregada que a B ou que a C, né? Se uma fase está carregada mais que a outra, se tiver muito, ou seja, quanto maior a potência de uma fase, maior vai ser a corrente. O circuito de proteção geral geralmente é um disjuntor, e é um disjuntor trifásico. E esse mesmo disjuntor ele tem uma alavanca só.
que ele secciona os 3 circuitos ao mesmo tempo. Ou seja, se tiver um problema na fase A, ele vai desarmar todas as fases. Até você descobrir que o focinho de porco não é tomado, ou seja, em qual que está o problema, vai demandar tempo, vai ter paradas aí na indústria, os níveis ali de eficiência vão diminuir, a gestão vai em cima de você. Por que está dando só problema aí? Ah, não, você não é eletricista, você não é eletrotécnico, né? Você é eletrotécnico. Você deve ter feito o curso na escola, né? Na escolinha da esquina, lá no Boteco do Osama, né? Então, isso vai recair sobre sua vida profissional. Então, você tem que ver nos pontos ali, ver os pontos padrões. A maioria, praticamente, eu posso assegurar 100% das manutenções que eu já acompanhei, seja gerenciando ou até fazendo, o maior problema era de equilíbrio de fase, né? Uma fase estava mais carregada que outra, às vezes 2 fases carregadas, e teve uma vez em um prédiozinho ali, eles tinham um escritório de advocacia, eles faziam também, eles tinham um servidor lá de. Era um escritório de contabilidade, ou seja, o servidor, o armário, né, ele era físico, ele não era igual hoje em dia, em que você aluga uma máquina virtual e coloca, né, num servidor aí, ou seja, o problema de confiabilidade, né, ele vai ser relegado, por exemplo, ao Google, né, ele contém essa máquina e um servidor dele lá, que ele tem o quê? Ele tem backup de segurança, ele tem no break, ele tem grupo gerador para fazer com que aquele servidor funcione 24 horas por dia. O maior problema que pode dar é na sua instalação elétrica. E eles mantinham um servidor ali, físico mesmo, numa máquina, no armário ali, né? Na própria instalação. E adivinha qual que era o problema? Desequilíbrio de carga. O projeto que eu havia feito, que havia entregado, quem fez a instalação simplesmente não considerou o projeto. Ele pegou o projeto, igual vocês estão vendo aqui na tela, né? Deve ter olhado assim, não, ok. Aí sabe o que que ele fez? Na hora que eu abri o quadro terminal lá, ó, semelhante a esse daqui, aí eu fui olhando os barramentos, aí eu vi lá, tava bonitinho, A, B e C, tudo, né? Fisicamente estava bonito, né? Eu falei, ele não considerou equilíbrio de fases. Imagina se eu vier aqui, ó, nesse quadro aqui, ó, e eu colocar aqui ABC, 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 ABC. Você pode ter certeza, ó, que aqui, ó, estão quase que equalizados, ó. Fase A e a B, elas têm pouca diferença aqui de potência aqui, ó. A está com 10.831, a B que está com 10.685. Tem pouca diferença. Já a fase C está mais carregada aqui, ó, tem 11.000. Vamos fechar aqui. Tem 11.091, né? Mais 11.000 watts. Com certeza, se eu tiver que acrescentar, né, um equipamento, sei lá, de 150 watts, 25, 200, uma luminária, né? Com certeza, a primeira fase em que eu vou acrescentar carga vai ser a fase B, caso esse equipamento seja monofásico, obviamente, né? Então, a primeira fase. Aí, o que que adianta? Eu pego o projeto, olha uma coisa. Quando eu vou lá fisicamente, tá tudo desbalanceado. Eu peguei, dei uma olhada, olhei na planta do projeto, olhei no que estava instalado lá, e aí falei para o dono lá, falei, não, ó, tem que balancear as cargas, que elas não estão balanceadas. Aí como é que você sabe, sendo que você não... Aí eu estava com alicate, né, levei alicate, levei até um vatímetro lá para eu conseguir fazer a leitura, né, da potência, para saber por que estava caindo. Mas na hora eu bati o olho, eu falei, ó, é praticamente certeza, né, eu não sou o pai de Ná, não, mas é praticamente certeza que está tudo desbalanceado aí. Eu falei, ó, pede pro rapaz aqui, o que faz a manutenção, fazer do jeito que tá no projeto, não do jeito que saiu da cabeça dele, né? Até meio, na hora eu fiquei puto. Falei, faz isso aqui. Aí passou um tempo lá, né? Ele fez, ligou lá os ar-condicionado, ligou o servidor, ligou tudo. Até hoje eu tô esperando eles me chamar para falar que deu problema.
Aí o dono lá, nossa, geralmente passa 10 minutos, alguma coisa, e cai tudo o sistema. Eu falei, caiu porque estava desbalanceado. O projeto, você vê o que está no projeto e você executa do mesmo jeito. Você não pode ignorar o projeto. Falei, por isso que você perdeu dinheiro, os seus clientes aí, ó. Só para você ter uma ideia, esse servidor lá era para contabilidade, né? Muitas planilhas lá, a parte contábil que ficava na nuvem, mas só que ficava no servidor dele, não foi salvo. Muitas coisas que, o, que os, que o pessoal lá de contabilidade estava fazendo, não foi salvo. Por quê? Porque na hora, quando caiu a energia, né, eles estavam executando alguns relatórios e aí não tinha no break, né, não tinha. Infelizmente. Daí, na época, eu dei a dica para eles, né? Eu falei, ó, é melhor você manter um servidor, mas é porque o filho dele, né? Aí eu descobri por que tinha esse servidor lá. Como o filho dele lá estava, se eu não me engano, era ciência da computação, ele mesmo montou e estava fazendo o sistema lá, né? Beleza. É lógico, né? Para justificar o salário dele. Eu falei assim, ó, é mais inteligente, né? E na época eu nem tinha iniciado engenharia de software, né? Eu falei, ó, é melhor vocês alugarem uma máquina virtual e colocar o servidor, a parte contábil, tudo na nuvem. Pode ter queda de energia? Pode ter aqui na sua, né, na sua empresa. Mas você pode ter certeza que os dados, né, sendo salvo na nuvem, imagina alguém, um cliente, vai pegar um relatório lá, e aí ele tem uma queda de energia, ele não consegue, o site lá para. Por quê? Porque o servidor dele está sem energia. Se você hospedar ele num servidor virtual, ou seja, numa máquina virtual, não importa se a energia lá do escritório caiu. O servidor sempre vai estar funcionando, né? O seu cliente, ele vai conseguir pegar os dados dele lá, vai conseguir até os seus funcionários, né, que eles utilizavam tudo na nuvem, né? Na época até eles utilizavam era aquele Dropbox, né? Então, imagina. Então a gente tem que buscar segurança, esses pilares aqui, né, para essas palavras finais aí, né, do nosso curso, segurança, né, a segurança do trabalho, a confiabilidade técnica, você tem que unir tudo isso. Confiabilidade técnica, fazer os cálculos em conformidade, as técnicas que eu falei aqui, né, principalmente a parte de equilíbrio de carga, num projeto elétrico, vocês têm que ficar de olho no equilíbrio de carga. E basicamente é o quê? Né? Relembrando dos conceitos que eu falei antes. É você equalizar as potências que são consumidas em cada fase. Você equalizando elas aqui, você não vai ter uma queda aí por uma fase estar sobrecarregada demais, e aí ela leva o quê? Ela leva junto às outras fases, porque o disjuntor de proteção ele tem uma alavanca, porém ele protege as três fases, né? Esse é um dos problemas que pode acontecer. Então, o padrão de projeto é isso. Você dimensiona, né? Você pega as tensões, a potência, o fator de potência, a potência em cada uma das fases dos equipamentos aonde você alocou, a queda de tensão. A queda de tensão é baseada na segunda lei de Ohm, só que existe esse cálculo que ele é padrão para toda e qualquer. Só para vocês terem uma ideia, esse cálculo aqui, ele é utilizado também para dimensionar queda de tensão em circuitos de distribuição, esses circuitos aí que fica na rua. Só para você ter uma ideia aqui. E aqui, ó, estão vendo essa porcentagem aqui, ó? Porque esse cliente, ele não tem, assim como eu mostrei aqui, ó, que lá no prontuário técnico do cabo também é em conformidade com o que está lá na NBR 5410, né? Já que esse não tem um transformador próprio, olha aqui, ó, o saldo de queda de tensão, ó, para cada fase aqui, ó. Olha, ó, do compressor, lembra que eu falei a teoria do circuito crítico? O circuito crítico desse consumidor aqui, no caso, é o motor, né? Esse motor de maior potência. Se você utiliza um programa que automatiza os cálculos,
ele vai fazer a queda de potência de todo e qualquer circuito, até de iluminação. Agora, se você estiver fazendo um projeto roots, ou seja, um projeto como a moda antiga, calculando tudo ali no papel, né, fazendo tudo, né, como se diz, ipsis literis, de calculando ali, sem a ajuda de uma planilha ou de um programa, você vai escolher o circuito de maior potência. Nesse caso aqui, esse motor de 5CV aqui. Então, ó, você tem a queda de tensão, ó, do quadro ao compressor. O quadro, ele tá aqui, ó, esse quadro geral, ó, é esse, ó. O compressor, se eu não me engano, onde que fica o ponto de força dele aqui? Deixa eu só verificar aqui. Aqui, ó. O ponto de força fica bem aqui, ó, embutido nesse quadro aqui, ó. Então, a queda de tensão desse quadro, né, até a locação, aonde que esse compressor vai ficar. Geralmente ele fica, se não me falha a memória, ele fica bem por aqui, ó. Então você tem essa distância. Essa distância do quadro até o compressor, por que que existe um cálculo para isso aqui, ó? Porque ele tem um cabeamento, ó, um cabo de 4 milímetros aqui nesse caso aqui, ó. Ó, da medição de energia até o quadro, ou seja, ele está falando, ó, do quadro onde fica o ponto de força, até vir aqui, ó, passa por essa caixa de passagem aqui, ó, e vai lá na medição de energia, ou seja, já é uma outra bitola de cabo, já é um outro tipo de corrente, já é um outro tipo de proteção, então, por isso que eles estão separados aqui, ó. Esse deu 0,06% em queda de tensão, né, do quadro até a locação onde fica o compressor. Agora, da medição de energia, né, do relógio, né, vulgo relógio, né, da medição de energia até o quadro de cargas, você já tem um cabeamento de 16 milímetros aqui, ou seja, a bitola maior aqui, ó. E nesse caso, a queda de tensão nesse trecho deu 0,68%. Agora, ó, do poste, ou seja, não pegou direto aqui, ó, da medição, ó, lá do poste, pegou do secundário do transformador, né? O transformador que energiza esse quarteirão aqui, ó, lá do secundário do transformador até chegar na medição. Tá vendo, ó, o cabo, né, o multiplexado aí, né, que tem as 3 fases cobertas e o neutro, que chamam de mensageiro, né? O neutro é nu, ó, de 25 milímetros aqui, ó. Ó, a queda de tensão deu 0,22. Uma forma de atenuar essa queda de tensão é aumentando a bitola. Ou você aumenta a bitola do cabo, ou seja, aumenta, né, o raio da seção transversal, né, o diâmetro, ou então você aproxima o equipamento do ponto de entrega de energia. Mas o que que é mais fácil? É mais fácil você tirar o chuveiro lá do banheiro de onde que ele está. Já pensou? Colocar lá perto da medição ou você aumentar a bitola do cabo? Ah, professor, é lógico que é aumentar a bitola do cabo. Imagina, eu tirar lá o ponto de força do chuveiro e colocar perto da medição. Aí você vai ter que tomar banho, né, lá do lado da medição, né? Lá na rua, né, a céu aberto. Então não faz sentido, né? Mas matematicamente são as duas formas de você diminuir, atenuar essa queda de tensão. Ou diminuir a distância em conformidade, lembra que eu falei, né, em conformidade com a segunda lei de Ohm, ou diminuir a distância ou aumentar a bitola do cabo. Nesse caso, né, o viável, né, fisicamente, né, matematicamente você tem duas soluções. Agora, fisicamente, é aumentar a bitola do cabo, né? Aí, caso, ó, deu o somatório aqui, ó, deu 0,96%. Tá um nível bom de queda de tensão, ó, só 0,96%. O admissível pela Agência Nacional de Energia Elétrica é 5%. Ou seja, tá, né,
Você não precisa aumentar a bitola de qualquer um desses trechos aqui do circuito. Não deu nem 1% de queda de tensão. Agora, em contrapartida, se tivesse um transformador, aí sim, o nível, né, admissível é de 7%, porque você tem um transformador exclusivo para a sua unidade consumidora. Esse, com a queda admissível de 5%, é um transformador para 4 quarteirões, por exemplo. É o que a gente vai ver lá no módulo 3, né, módulo específico 3, lá em projetos elétricos do CEP, né, do sistema elétrico. Beleza, gente? Então, tá vendo? Esses são os pontos. Aqui é o quadro de carga com a potência literal, a que vai realizar trabalho. Aqui não, é com a demanda, ou seja, eu considerando, né, a potência que realiza trabalho, a potência em que vai, né, dissipando, principalmente se for um equipamento dedicado a aquecimento, né, o fator de potência é 1. Já se for outro tipo de equipamento, principalmente uma máquina elétrica, já esse fator de potência aí ele diminui. Então, às vezes, né, ainda mais se for industrial, a gente tem que aplicar uma técnica aí de corrigir essa diminuição do fator de potência, porque quanto menor o fator de potência, a gente vai ver lá em eficiência energética, se eu não me engano, é a primeira matéria de vocês aí, que a gente vai ver no modo específico 3, né? Então, a gente tem que aplicar uma técnica, que é o quê? Aplicar um banco de capacitor. E lá em eficiência energética eu vou explicar o porquê que é necessário aplicar um banco de capacitor, quais são os benefícios, já dando spoiler aí, o que ele vai fazer? Ele vai retirar essa energia magnetizante que ela induz tensão, induz picos de tensão dentro da senoidal. Ela pega a senoidal e faz uma distorção. O ideal no sistema elétrico de tensão e corrente alternada é você ter uma senoidal pura. Porém, essa senoidal ela é distorcida, né, por harmônicos. Eles vão provocar o quê? Picos de tensão em curto espaço de tempo, que o pessoal chama de spike. Principalmente os harmônicos de ordem ímpar. O terceiro harmônico aí, ele é extremamente prejudicial ao sistema elétrico de potência, porque como esse sistema elétrico de potência, ele é um sistema integrado nacional, né, faz parte do SIM, todos os barramentos estão, né, interligados, ou seja, a injeção de harmônico, seja da geração, ou seja do próprio cliente, da utilização do equipamento, ela vai injetar na rede esse tipo de pico de tensão, né, em curto espaço de tempo, que o pessoal chama de spike, né, são espinhos, né, e ele é prejudicial, porque aí a proteção do sistema, ela vai entender, né, ela vai achar que vai estar acontecendo o quê? Uma sobrecarga, por exemplo, e na melhor das hipóteses, as proteções vão atuar. Se a proteção atuar, beleza, vai proteger o sistema, mas vai haver o quê? Parada. A concessionária de energia local, quando tem um grande cliente, né, igual é o nosso assunto aí, que foi em toda a disciplina aí de projetos elétricos industriais, né, um grande cliente, ele tem um contrato de demanda, ou seja, ele tem deveres, mas ele também tem direito. Ele tem o direito a ter energia ininterrupta em todo o período que ele está utilizando os barramentos da concessionária de energia. Então, segundo reza um contrato padrão, a concessionária de energia, tem que fornecer energia ininterrupta. Caso a energia caia, dependendo aí do tipo de contrato, dependendo da natureza aí do cliente, é a concessionária que vai dever o quê? Explicações e vai pagar a multa para você, né? Do mesmo jeito, se você não faz a correção de fator de potência, se você tem máquinas elétricas, que principalmente são as máquinas elétricas, que ela tem uma arquitetura indutiva, ela injeta
esse reativo na rede. E esse reativo na rede, ele pode provocar problema para você e pode provocar problema para os outros clientes e até para a concessionária de energia. Ou seja, ela prejudica outros clientes, prejudica a própria concessionária de energia, fere a credibilidade deles. Então, esses são os deveres de um grande cliente, ou seja, fazer a sua correção de fator de potência. Além de manter uma eficiência energética, né, ele tem que garantir que esses harmônicos, essa energia magnetizante, ela não saia para fora, né, da sua instalação elétrica e atinja, né, a parte de distribuição do sistema, em que vai o quê? Diminuir a qualidade de energia. Beleza? Foi só como se diz, só uma consideração final aí, né? Já dando spoiler aí para eficiência energética. Beleza, gente? Então, assim, hoje foi uma aula especial aí para a gente pegar um apanhado geral aí, né, do que a gente viu em projetos elétricos industriais, né? Basicamente são o quê? As dimensões da carga. As dimensões da carga que são maiores do que no predial. Consequentemente, o fator de utilização, ou seja, o comportamento, esse número, esse índice é ligado ao comportamento desse cliente. E por esse cliente ter um comportamento diferente, ele consumir mais carga que um residencial. E por ele ter a necessidade de utilizar mais carga, ele vai precisar provavelmente de um transformador próprio. Se ele precisa de um transformador próprio, e se ele tem cargas grandes, né, principalmente máquinas elétricas, que podem o quê? Sujar a rede, né, jogando harmônico, então você tem que fazer um contrato de demanda ali para assegurar isso, bem definido, diferente de um residencial, né, em que você liga lá no 0800 da sua concessionária local, né, não, ó, eu tenho aqui a minha unidade consumidora aqui, você até escolhe, né, se você quer ser monofásico, bifásico ou trifásico, quando você é um cliente comum. E você literalmente vai pagar o que você consome. É lógico, se você não consumir nada, né, você vai pagar o mínimo relacionado se você é monofásico, bifásico ou trifásico. Já um grande consumidor, ele vai o quê? Pagar um valor fixo em conformidade com a porcentagem que ele vai utilizar durante aquele 1 ano dentro do contrato de demanda. Ou seja, ele vai pagar um valor fixo. Eu lembro que lá na Jaime Câmara, se não me falha a memória, dava, acho que eram uns 14 mil reais por mês. Era fixo. Faça chuva, faça sol. É lógico, se não corrigisse o fator de potência, esse valor ia lá para cima, né? Mas, basicamente, usando ou não usando, pagava um valor fixo, dava mais ou menos 14 mil aí. Por ele ter um contrato de demanda. Por ele precisar o quê? Precisar ter toda uma estrutura ali de confiabilidade só para aquele tipo de consumidor aí. Beleza? Então tá, pessoal. Nas aulas anteriores aí eu já tirei a dúvida, né? Aguardo vocês aí. Agora vocês vão ter o período de recesso aí, o tempo aí para fechar esse modo específico 2 e fazer a matrícula, né, para a primeira UC, provavelmente a eficiência energética. Então, aguardo vocês aí na próxima disciplina no modo específico 3, tá bom? Quem não entregou ainda, corre e entregue. São 4 atividades aí. Lembrando lá o memorial descritivo, né? Com a proposta, aquela planilha, né? Depois o memorial. Não. É a planilha de preço. Depois o memorial descritivo, com a proposta comercial. O cronograma lá de ações, né? Falando, tantos dias, mobilização, lembra lá? E, por fim, a 4ª tarefa é o dimensionamento dos condutores lá, em conformidade lá com o capítulo, eu não me lembro o capítulo lá,
você que dá lá na página 90 do material de estudo de vocês, tá bom? Muitos já entregaram, mas ainda falta gente para entregar, viu? Corram, entreguem para a gente finalizar o modo específico 2 e poder começar de cabeça erguida o modo específico 3, tá bom? Com Deus aí. Eu vou deixar fazendo a renderização.